em primeiro lugar, o Stanley foi muito generoso. Nós nos conhecemos há muito tempo, virtualmente, nós fazemos parte do mesmo grupo de genealogistas. Eu creio que há mais de, sei lá, 15, 20 anos, não sei. E assim, esse convite muito me honra, mas eu não sou isso tudo que ele está falando, não, tá? Eu sou apenas uma estudiosa, eu sou estudiosa de história, eu fiz uma especialização em história cultural e uso a genealogia como um dos instrumentos para escrever sobre a história da minha terra, a minha pequena Leopoldina, a 300 e poucos quilômetros daqui, que é como o próprio Fernando Sabino disse, né? A nossa terra, ela está dentro de nós, ela não sai. Drummond disse a mesma coisa. Quem sou eu para imitá-los? Mas é o que eu sinto. A minha terra não sai de dentro de mim. Eu moro em Petrópolis há 40 anos, mas eu sou leopoldina de corpo e alma. Eu vou primeiro dizer para vocês, contar para vocês mais ou menos o seguinte. O meu trabalho começa, num determinado tempo, a gente observava que o número de sobrenomes não portugueses, não brasileiros, era muito alto em Leopoldina. Então nós resolvemos, eu tenho um parceiro que é o autor Lúcio Machado, é o nome do meu parceiro José Luiz Rodrigues Machado, ele também é leopoldinense, mas também não mora em Leopoldina, ele mora no Rio. E nós temos essa coisa de tratar da nossa cidade, da nossa história. Então, assim que a gente teve tempo, né, os compromissos profissionais atrasaram um pouco isso, nós então resolvemos, fizemos um projeto para estudar os habitantes, aquele grupo de habitantes, dos imigrantes, que tanto modificou o panorama da cidade, que tanto fez pelo nosso município e que não eram muito bem conhecidos. Esse nosso projeto foi bem lento, bem longo, porque muita gente, e quando ele começou, uma série de dificuldades, enfim, mas ele foi concluído oficialmente em abril de 2010, quando nós comemoramos os 130 anos de imigração italiana em Leopoldina e também o centenário da colônia agrícola da Constância. Essa colônia, ela reuniu um grande número de imigrantes, mas os imigrantes estavam espalhados pelo município inteiro, além da colônia. Pois muito bem. Eu trouxe aqui um recorte do mapa da Itália com o seguinte objetivo. Quando nós fazíamos a pesquisa, surgiu um grupo, esse grupo da Campanha, tá? Mais especificamente de Salerno. O grupo eram esses sobrenomes: Aprato, Brando, Catolino, Conte, Éboli, Pagano, Polito, Petrola, Savino, Tambasco. Quando pesquisávamos esses imigrantes, nós pegamos referências, encontramos referências em vários pontos. Aqui são nomes de rios da Itália. Este trecho aqui foi onde a gente encontrou referência. Especificamente aqui embaixo, ó, Spani, Sala Consilina, Spani aqui embaixo, Salerno e Sala Consilina. E aí nós partimos para estudar um pouco mais detalhadamente, para estudar esse grupo, porque o que acontece? A gente acredita que não dá, se nós nos restringíssemos a uma família, a um determinado sobrenome, nós limitaríamos as nossas possibilidades de conhecer detalhes sobre essas pessoas que vieram e que fizeram tanto por Leopoldina. Então, nós resolvemos estudá-los em grupo e também nós tínhamos que começar revendo ou aprendendo algumas coisas sobre a Itália. Então, a gente começa sobre essa região. Como nós sabemos, antes da unificação, a Itália era dividida a divisão, nós tínhamos vários distritos, tá? E o Principato Citeriore, que é um dos distritos da Campania. Então, lá nós temos, basicamente, né, eram os 4 distritos: Salerno, Campania, Sala e Valo. Eu não sei se dá para vocês perceberem onde eles estão, a localização exata. Isso aqui foi muito importante para nós, porque não é o fato de ter sido, bom, a partir de hoje é o Reino da Itália. Isso não é assim que funciona. O processo foi paulatino. E quando se deu esse processo, digamos, da implantação, digamos assim, do Reino da Itália,
As trocas comerciais, elas continuaram, elas não deixaram de existir para fora dos limites geográficos. Nós sabemos que os limites geográficos, eles são sempre artificiais. Eles nem sempre consideram as práticas daqueles habitantes. E eles não limitam a continuidade das relações pessoais. E por isso nós consideramos como um todo, muito embora a gente vá focar posteriormente num determinado ponto. Inicialmente, nós tivemos que pensar em todo esse principado por conta do que eu mostrei anteriormente, que são os pontos onde a gente encontra referência na documentação das famílias estudadas. Pois muito bem. Vou passar aqui, senão fica difícil. Uma outra coisa que a gente teve que levar em consideração é avaliar no período que aquele grupo de imigrantes chegou à nossa região, naquele período, como é que era o panorama do que se chama expatriação por parte da Itália. E nós observamos aqui, trouxemos esse quadro, né, para mostrar, olha só, a imigração para o Brasil, ela ocupa o terceiro lugar quando o destino é não europeu. Primeiro, maior número nós temos aqui, né? Ó, Argentina, e o Brasil vai ficar em terceiro lugar. E mais, quando nós nos referimos especificamente à Campânia, que é a nossa área de interesse, a gente verifica que entre o sul, né, o sul da Itália, incluindo as ilhas, a Campânia é o maior exportador, entre aspas, dos nossos queridos italianos, que vieram, no caso de Leopoldina, eles vieram reconstruir uma forma de vida. Eles influenciaram de uma maneira que nós mesmos não tínhamos muita noção quando a gente começou a estudar o assunto. Mas muito bem. Quando nós fizemos este levantamento, nós verificamos através, eu tenho que anotar, porque eu não guardo todos os nomes, tá? Principalmente os autores como Gianturioni, Mazzini, Malan e Bonatti. Através desses autores é que a gente aprendeu um pouco como que eram como eles viviam por lá, tá? E esses relatórios do Ministério do Exterior italiano foi publicado em 1874, um primeiro relatório de 1874, eles nos indica o seguinte: a grande maioria dos habitantes da Campânia tinha, eles tinham determinado tipo de profissão. E essas profissões vão coincidir com o que a gente encontra em Leopoldina. A grande maioria dos trabalhadores autônomos, tá? Porque, na verdade, ali a principal atividade econômica era o comércio de mercadorias da mais variada natureza. E aqui também muitos deles continuaram nessa mesma função. Mas as principais funções eram engraxate, amolador, sapateiro, jardineiro, marceneiro e barbeiro. Eu tenho que olhar na minha colinha aqui por causa da ordem. Essa ordem, para mim, ela é importante na hora que eu estou analisando. Então, esses imigrantes que vieram para cá, os autônomos que eu estou chamando assim, basicamente, eles tinham essas profissões. E detalhe, alguns que não tinham, que chegaram na área urbana como comerciantes, sejam comerciantes ambulantes ou até estabelecidos, eles não deixaram de exercer a sua arte, as suas profissões que eles já traziam de lá. Muito bem. Aí, estudando os vínculos, estudando aquele grupo, como é que é, eu vou trazer para vocês um quadro que é o seguinte. Ali no meio está a família pagana, mas ela não está toda aqui não, tá? Por que eu trouxe esse quadro? Para observar os vínculos entre os imigrantes. Como eu disse antes, nós sentimos que não dava para estudar uma família isoladamente, porque a gente não ia conseguir entender todo o contexto e as influências, interferências, etc. Então nós trouxemos só três aqui, pelo seguinte. Está lá o casal, né? Olha só os vínculos. O Francesco casa-se com a Filomena Brando. A Filomena Brando, a mãe dela, também estava ela tem um sobrenome que está naquele grupo também e que aparece várias vezes lá na Itália, batizando crianças a prato.
A Antônia, ela é sogra do Nicola Savino, mas ela também é sogra do Nicola Pagano, que é irmão dela, porque as esposas dos dois eram irmãs. Essa Antônia Pagano, já em Leopoldina, ela tem relações de compadrio com todos os outros imigrantes daqueles sobrenomes que nós estávamos procurando. E também tem a questão comercial. O Nicola Pagano era sócio de um irmão que não está aqui, porque é o único vínculo que ele tem, por enquanto, pelo menos é esse, o Brás Viadio Pagano. Eles eram sócios numa empresa, Brás, a empresa em Leopoldina chamava-se Brás Pagano e... Não sei. Eles eram sócios e nesta empresa, Brás Pagano, o Nicola Savino, com esta empresa, o Nicola Savino tinha negócios. Um outro Pagano era sócio de uma empresa denominada N Petrola. Esse N é de Nicola Petrola. O Nicola Petrola era familiar da Brígida Petrola. A Brígida Petrola é mãe de Nicola Savino, tá? Este Nicola Petrola tem uma filha nascida em Leopoldina, cujo nome é um pouquinho grande, deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho, para não perder. O nome dela é Silvia Micaela Bianca Petrola. E a Silvia Micaela Bianca Petrola, filha do Nicola Petrola, que era, através da mãe, parente do Nicola Savino, a Silvia se casa com um filho de Nicola Savino. Gente, quando nós fizemos esse trabalho, Zé Luiz e eu, a gente quis destacar isso, porque é um emaranhado de relações, de interrelacionais pessoais e profissionais. E isso se estende durante todo o período que nós estudamos, ou seja, de 1880 a 1900, a década de 1920. Aí alguns já estão falecidos, como o Nicola Pagano e o Nicola Savino já estão falecidos, mas essas relações pessoais e comerciais, elas se estendem até então. E elas nos fazem entender outras relações que virão depois, onde nascem determinadas coisas. Hoje o Bernardo estava falando, o meu pai contou que o meu bisavô trouxe o sorvete para cá. É uma das atividades. E são essas práticas que eles trazem que, como eu disse, vão modificar o panorama da minha terra, da minha cidade. Mas vamos lá. A gente ganhou também do seu vídeo toda hora. Eu não me lembro se foi do Bernardo ou do Pedro, que a gente ganhou essa foto. Não me lembro. Eu acho que foi o Pedro, tá? E essa foto é um grande mistério. Essa foto é a seguinte. Segundo, é o Pedro que me deu essa foto. O Pedro me falou, olha, aqui nós temos o Nicola Savino, aqui nós temos o Domingos. Essa foi a informação que ele me deu. E no verso desta foto tem uma data, 1893. E outras informações. Aí vamos lá, só para a gente não se perder. 1893. No caso, o Nicola estaria com 41 anos. Mas a esposa dele tinha falecido 2 anos antes, a primeira esposa. Isso aqui, essa fotografia é montada, porque naquela época as técnicas fotográficas eram outras. A gente tem vários exemplos que demonstram. Então não vamos considerar muito essa diferença de tamanhos aqui não, tá? Mas o Domingos estaria com 12 anos. E quem seriam as outras pessoas nessa foto? A família tem uma informação no verso da foto. Mas nós, assim, pesquisador, que ninguém me ouça, mas pesquisador é um pouquinho prepotente, sabe? O pesquisador começa a comparar informação, data, não sei o que diz esse documento e aquele, e ele diz assim, opa, eu não vou concordar com isso aí não. No mínimo, eu quero que você me justifique. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Por quê? Considerando, então, a data de 1893, o Domingos estaria com 12. E quem seriam as duas crianças? Será que essa criança aqui, considerando que o Nicola estava viúvo há 2 anos, seria essa criança, a criança nascida 2 anos antes, o Hernani, o filho caçula do primeiro casamento do Nicola? E essa menina, quem seria essa menina?
seria, por acaso, a Maria Antônia, filha também do primeiro casamento, nascida em 1886? Vamos passar aqui para conhecer quem é esse Nicola Savino que a gente conseguiu apurar até hoje. Ah, mas ficou tão clarinho que eu não sei se vocês vão conseguir ler, então eu vou ler daqui, tá? O Nicola Carmelo Rosário Savino nasceu no dia 3 de outubro de 1852. Acho que aqui dá para vocês verem, né? Nasceu em Espanha no dia 3 de outubro. Ele era filho do Domênico Nicola Savino. Nicola é o padroeiro da região, tá? E Domênico é um nome que se repete frequentemente. E da Brígida Petrola, que eu citei agora há pouco, que era familiar do Nicola Petrola. Mas eu faço questão de esclarecer, não é este Nicola Petrola. Este aqui não é o Nicola Petrola que foi sogro de um filho do Nicola Savino, não. Este aqui é um outro. Eu vou dar a data que eu tenho ela aqui melhor para vocês. O Nicola Petrola, ela está lá, eu acho que é 1805, parece. O Nicola Petrola está casado com a Rosana Pagano, percebe? Os sobrenomes eles vão continuando, tá? Aqui no caso na descendência. E a mãe do Domênico era, os pais, desculpa, do Domênico Nicola eram Giovanni Battista Savino e Angela Giulitti. E o Nicola Felice Petrola era filho do Rocco Petrola e da Brígida Teor, que aí serão os ancestrais do outro Nicola que a gente tem em Leopoldina. Todas essas pessoas moravam em Espanha na época do nascimento dele, até porque nós avaliamos também, além do Nicola, esse casal, Domênico Nicola e Brígida Petrola, eles tiveram mais 4 filhos. Giovanni Battista Salvatore Carmelo, nascido em 1844. Rosana Angela Nicolina, nascida em 1849. Carmine, nascida em 1856. E Rosana Filomena, nascida em 1859. Não se tem conhecimento de que estes familiares, estes irmãos de Nicola, tenham passado ao Brasil. Nós não encontramos nenhuma referência a isso. Vamos conhecer agora um pouquinho da família, que parte dos descendentes do primeiro casamento estão aqui, mas eu não tenho certeza se vocês conhecem todos os nomes. Então vamos lembrar. Se vocês já conhecem, vocês me ajudam a lembrar um pouquinho, né? Vamos lá. No primeiro capítulo, olha, nós não encontramos os assentos matrimoniais do Nicola Savino. Não encontramos, nem aqui, nem na Itália. Não sabemos onde ele se casou. O primeiro casamento dele, com a Ângela Maria Grazia Aprato, provavelmente aconteceu antes de 1883. Por quê? Antes de 1881, desculpa. Por quê? Porque o Domingos, que é o avô dos que estão aqui presentes, o Domingos nasceu em 81, em Leopoldina. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a esposa dele. Os filhos seguintes, o Vicente Miguel, que eu já citei o nome, nasceu em 83 e casou-se com a Silvia Micaela Petrola. A filha seguinte, que é a Maria Antônia, nascida em 86, nós não temos referência do futuro dela. O que acontecia? Porque o italiano só usava um sobrenome, aliás, acho que só usa até hoje. Então, a gente tinha o hábito de tirar, né, o sobrenome da mulher, e a mulher passava a ser propriedade do marido. Ela perdia a família dela, a referência de família através do sobrenome. Então a gente acredita que ela possa ter se casado, ter deixado geração, mas a gente não conseguiu localizar. O filho seguinte é o João Batista Savino, que se casou com uma pessoa também de uma família tradicional de Leopoldina, Maria das Dores de Bacia, e deixou descendência lá em Leopoldina também. A Deolinda Savino também não temos descendente, não sabemos o que aconteceu. O motivo pode ser o mesmo da Maria Antônia. E finalmente o Hernani Savino, e aí sim é uma surpresa pra gente, porque a gente não tem referência dele depois. Inclusive na morte do pai a gente não sabe mais, não encontramos nenhuma referência. Esse, o primeiro casamento. E aí
eu disse, né? Ele estava na Itália em 93. Será que ele casou lá? Não sei dizer, porque a gente não achou o casamento dele, nem lá nem aqui. Agora, para nós seria interessante, uma surpresa, se a gente descobrir que ele se casou lá. Sabe por quê? Ele estava lá em 93, mas a gente sabe que ele estava de volta a Leopoldina em 95. Nós sabemos que ele estava em Leopoldina em 97. Agora, o primeiro filho do segundo casamento é só de 1901. E não sabemos. Será que ele teve filhos lá e perdeu os filhos lá e pronto? E veio embora para cá e aí aqui ele teve outros filhos? Não temos como afirmar. Porque no segundo casamento, o que nós encontramos? Ele se casa com a Rosa Ana Jones, que é da mesma área, da mesma região deles. Não temos referências a outros familiares dela na nossa região. E aí ele tem o José em 1901, a Brígida em 1902, a Ângela em 1903, Humberto em 1907, Nicolau Cataldo em 1908, Maria do Carmo, não encontramos o batismo da Maria do Carmo, e Eugênio em 1911. O que acontece? Aliás, eu estava comentando, vocês citaram Brígida, né? Mas a Brígida, ela é do segundo casamento. E o Domingos é o mais velho do primeiro casamento. A gente supõe, hipótese apenas, que ela tenha vindo morar em Belo Horizonte. Mas a gente não encontrou maiores referências sobre ela, tá? Muito bem. 1911 nasce o Eugênio. E o Eugênio nasce em setembro, né? Que ele nasce em setembro. O que aconteceu com a propriedade do Nicola Savino? Naquela época, quem assumia a administração dos bens da família era sempre o primeiro filho varão. Só que o primeiro filho varão, quando o Nicola morre em 1914, o primeiro filho já tinha saído de Leopoldina em 1909, ele já estava aqui em Belo Horizonte. O segundo filho, que é o Vicente, que casou com a Nicola, ele tinha saído de Leopoldina alguns meses antes, tinha se casado no Rio, poucos meses antes da morte do pai. O terceiro era uma mulher, o quarto era o João Batista. Esse João Batista ficou administrando os bens da família e ele formou família lá e assim, tinha algumas referências bastante tardias da presença dele. Talvez assim, o que deixou raízes maiores, maior amplitude dentro de Leopoldina, tá? Muito bem. O Nicola Carmelo Rosário Savino faleceu em Leopoldina no dia 29 de agosto de 1914. E o outro membro da família que a gente conseguiu rastrear de uma forma um pouco mais tranquila, mais evidente, foi o Domingos, que tinha nascido em 1891. E a gente trouxe aqui um quadro para mostrar para vocês as profundas raízes leopoldinenses dessa família. Porque a mulher do Domingos, eles casaram aqui, mas a mulher do Domingos é de Leopoldina. Nascida em Leopoldina, de família que estava em Leopoldina, desde o início do povoamento. Então vamos lá. A Odete Lacerda Tavares, os pais da Odete, o Fernando e a Maria e a Glória, eles eram parentes. Olha só, o bisavô materno da Odete é irmão do terceiro avô paterno. A família dela, olha como é que já estava lá. Esse personagem aqui, Romão Pinheiro Corrêa de Lacerda, ele já estava em Leopoldina desde 1828. O pai dele, o Álvaro, é irmão dos dois sesmeiros que ganharam sesmarias em 1817, está fazendo 200 anos. E um detalhe importante, não foi a primeira sesmaria de Leopoldina não, tá? Mas tem um detalhe importante, é a primeira que cita o nome Ribeirão do Feijão Cru. O município de Leopoldina, quando nasceu o Arraial, era Arraial do Feijão Cru, que a minha amiga Joana adora brincar comigo pelo feijão cru, tá? Primeira referência a esse nome Feijão Cru é na carta de Sesmaria, vem nas duas cartas de Sesmaria concedidas aos dois
2 irmãos do Álvaro. E esse registro civil do Feijão Cru, para nós, ele tem uma importância muito grande. Nós comemoramos agora, fizemos eventos agora em outubro, nesses 200 anos, com as escolas, que uma pausa, uma interrupção, desculpe-me. Mas eu sou da Academia Leopoldinense de Letras e Artes, e nós trabalhamos, a academia tem por objetivo recuperar, sim, sempre, mas principalmente levar ao conhecimento aquilo que a gente consegue apurar. Os nossos trabalhos são voltados para a comunidade, em especial a comunidade escolar. E esses nomes, então, vão aparecer muito fortemente na história de Leopoldina. E um detalhe, a Albina, que é irmã do Álvaro, tá? A Albina, ela aparece bastante na história de Leopoldina, porque ela tem uma fazenda muito grande, que foi fundada por ela e o marido, Inácio Werneck, sendo que o Inácio, esse casal aqui foi para Leopoldina depois do Romão. Eles foram quando o arraial já existia. E aí eles formaram a Fazenda Benevolência, que não existe mais, mas que é uma fazenda que tem um peso econômico interessante na história de Leopoldina. Só que o Inácio falece um pouco tempo depois. Entre 1851 e 1856, o Inácio vem a falecer. E os filhos de Inácio e Albina se vinculam, então, a outras famílias tradicionais de Leopoldina, e aí vão aparecer na história ao longo do tempo, tá? O que eu queria ainda recordar aqui nesse aspecto... tem um detalhe ali que eu esqueci. O Romão é o único dos povoadores de Leopoldina, foi o único a ter os seus restos mortais, a ter os seus restos mortais trasladados para o cemitério público que existe até hoje, o atual, né? E isso, para nós, genealogistas, é um ponto importante. Por quê? O que a gente procura? A gente procura nascimento, casamento, óbito. Só que eu moro numa cidade muito pequenininha, quer dizer, eu sou de uma cidade muito pequenininha, onde não havia a preservação da documentação. Quando o Stanley falou aqui sobre recuperar isso, aquilo outro, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, não havia ainda um trabalho de restauração desse material. Então a gente tem que fazer para a gente ter aquilo para preservar. E aí a gente acha. É o único que foi trasladado para o cemitério atual. Os dos demais, você não tem atestado de óbito, você não tem sepultamento, você não tem nada. De poucos, nós tínhamos os inventários. Agora, se os inventários existem, vocês me contem onde é que eles estão, porque nem eu sei. Depois de 2000 mais ou menos, eles tomaram um destino incerto e ignorado. Pois muito bem. Eu quero ainda falar mais uma coisinha sobre a Odete, que é outra coisa que também é importante para nós. Nós temos em Leopoldina o ginásio leopoldinense, que foi fundado em 1906, e que era equiparado, se dizia antigamente, né? Não era uma escola, era uma escola reconhecida, digamos assim. A Odete se formou lá em Leopoldina, no ginásio leopoldinense, quase que em menos de um ano e pouco, ela foi nomeada para uma escola estadual. Isso também é um destaque, porque não eram comuns as escolas estaduais ali na região. Só que ela foi inicialmente uma escola estadual num distrito que na época se chamava Santa Isabel e hoje é o distrito de Abaíba, que quem mexe na área de criação de cavalos, principalmente, talvez já tenha ouvido falar por causa do manga larga machador. As famílias que lá desenvolveram essa raça. Então ela ficou lá algum tempo e logo ela conseguiu ser transferida para uma escola da área urbana. Ela ficou nessa escola até 1913, quando ela se muda para cá. Aí nós temos dois aspectos aqui a comentar. Em primeiro lugar, uma de vocês acho que falou, mas então ele... Não, acho que foi o Bernardo que falou. Mas então o Domingos já conhecia a Odete? Sim, eles já conheciam. Por quê? Eles já namoravam, provavelmente. O Domingos era um cara muito ativo. Os filhos do Nicola Savino, eles trabalhavam no bar junto com o pai. O Domingos, em 1909, é quando ele vem para cá. Ele era mais jovem, eu acho que eu não tenho a data aqui. Ele criou o que eu tenho em documentação na cidade, é que ele criou uma fábrica de água mineral. Eu acho que é o empreendimento que o Fernando Stabilo chama de água de soda e água de Selters, porque a data coincide. Quer dizer, ele era um cara empreendedor. Então, quando ele veio para cá,
ele já tinha assim, ele veio para cá porque ele tinha uma bagagem, inclusive com relacionamento com as empresas com as quais ele trabalhou aqui e representou aqui em Belo Horizonte. Pois muito bem. Vem, e a Odete, depois ela foi nomeada em 1917, ela foi nomeada auxiliar de diretoria do Grupo Escolar Silviano Brandão, aqui de Belo Horizonte. Tem alguns detalhezinhos, alguns detalhes que eu anoto aqui. A minha colinha aqui, essa minha colinha é para isso, porque eu esqueço alguns detalhes e talvez isso faça alguém lembrar de algumas coisas. Quer dizer, um filho de italianos que tinha uma profissão comum até certo ponto, e ele consegue ir adiante. Ele não foi adiante por si só, ele foi adiante por todo um contexto que permitiu que isso fosse desenvolvido. Agora vamos... e o Domingos, ele também foi aluno, ele estudou em Leopoldina. Nós só temos conhecimento da formação do Domingos na escola básica, que ela é a escola pública do professor Tesson. Deixa eu ver o nome dele todo. Está escrito aqui. José Maria Tesson era professor público. Eu gostaria de abrir um parênteses também, porque eu não sei se porque vocês moram num grande centro e talvez vocês estejam cansados de saber disso, mas lá no interior as pessoas não sabem, tá? Por exemplo, quando a gente fala escola pública, a gente faz questão de reforçar, porque quase todas as escolas tinham nomes de santos. Claro, gente, tinha que ser, porque era assim, a fé do povo era muito grande. Mas essa escola pública que tinha um nome de santo para algumas pessoas, não, era escola particular. Como assim? Algumas pessoas questionam. E outra, ela era uma escola pública, ela tinha um santo homenageado, lógico que isso era assim mesmo. E essa escola, na verdade, ela funcionava num compartimento, digamos assim, da casa do professor. O professor era um professor público, e a gente pode avaliar os relatórios da presidência da província, como é que é feito esse pagamento, o que aquilo significa, como é que é aquele salário. Ali no salário está incluído o aluguel do local onde vai funcionar a escola. E esse professor Tesson, especificamente, é um modelo para o resto, tá? A escola dele era estabelecida no distrito, então chamado Bom Jesus do Rio Pardo, mas hoje é município e o nome é Argirita. É um município que já pertenceu a Leopoldina, mas hoje é um município vizinho a Leopoldina. E um detalhe, a presença do Domingos estudando no distrito de Rio Pardo nos levou a outros vínculos com outros imigrantes não aqui mencionados. Por quê? Porque ele era um empreendedor ali. Então ele tinha vínculos com o resto da comunidade ali presente naquele outro distrito. Agora nós vamos então passar para algumas informações. O Domingos Savino, então, casou-se com a Odete. Aqui agora todo mundo já conhece. É só para marcar, tá, gente? Porque todos vocês conhecem. O Gerson, que é o pai delas, e do Pedro. Então, que são filhos do Gerson, nascido em 1915. Olha, eu vou só dar um alerta para vocês. Essas datas aqui foi o que eu consegui em fontes documentais, tá? É porque às vezes, sabe o que é? É porque às vezes tem casos em que a pessoa foi batizada num dia, mas foi registrada depois, a data é outra, então é só por isso. A Maria da Conceição, por volta de 1918. Essa eu não achei o batismo nem o registro civil. O Antônio, por volta de 1919. Também não achei dele. Perdi. A Berenice, por volta de 1920. O Fernando, tá? Dos filhos de Domingos Savino, nós não temos referência de vínculo com Leopoldina. Só dos tios, quer dizer, dos irmãos de Domingos. Do Domingos, não. Muito bem. Eu gostaria ainda de... eu não passo desta geração. Porque lá atrás, quando eu comecei a fazer genealogia, eu li alguma coisa lá do respeito às informações de identificação dos menores de 70 anos. Então eu defini que é mais ou menos por aí, eu continuo... Meu banco de dados precisa até chegar um pouquinho mais para frente. Eu tenho ele lá, mas eu não passo dessa geração, por respeito
a identidade das pessoas mais novas. Eu queria ainda comentar com vocês o seguinte: quando nós começamos esse projeto, não existia nada na internet. Eu sempre faço questão de repetir isso, porque, olha, a gente tem um site, eu tenho um site que eu recebo N mensagens todos os dias. E as pessoas acham que fazer genealogia é entrar na internet e procurar. Não é assim que funciona. Eu fiz questão de trazer aqui, não seria possível eu indicar em detalhes todas as referências, mas eu gostaria de citar o seguinte: estes centros de documentação, Arquivo de Estado, Sala Consigna e o Salerno, foram os primeiros que a gente consultou lá atrás, na década de 90, quando eu não tinha internet, era por carta mesmo, tá, gente? Eu mandava uma cartinha para lá e uma cartinha para cá. Que é outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Pessoalmente, é muito bom de fazer pesquisa, dá uma vibração incrível, mas a análise das fontes precisa ser feita num ambiente em que você tenha paz e tranquilidade para comparar. Você não tem como carregar todas as suas fontes para o centro de documentação. E esse início foi através de carta, um meio que eu usava muito, tá? Aqui e lá. A Arquidiocese de Leopoldina, parte está na internet. Os cartórios do Rio, de São Lourenço, de Belo Horizonte, foram indicações do Stanley e também de Eliana e Mariana, que eu consegui chegar lá onde estavam aquelas informações. O cemitério Nossa Senhora do Carmo de Leopoldina, só indo pessoalmente, não tem como para pesquisar. Este Centro Internacional de Estudo da Imigração Italiana foi muito útil para mim ao longo de toda a nossa pesquisa, só que na época ele não estava na internet. Eu fiz, não dá para vocês guardarem, mas mais ou menos. Ele foi muito útil para entender como era a vida na Itália na época da grande imigração. O Ministério do Exterior também fez esses relatórios, e um deles eu consegui o livro, ele foi publicado, eu consegui o livro. Olha, é uma fonte preciosa para o estudo da imigração também, adorei. E esses outros autores que eu cito aqui embaixo, eles são analistas da imigração, quer dizer, do que eles chamam de expatriação, tá? Eles são analistas, então eles te trazem informações que muitas vezes fazem a gente entender, é por isso que aconteceu aquilo. São muito interessantes. Nós usamos também uma referência, entre as nossas referências bibliográficas, nós temos autores nacionais e italianos. Esses autores nos ajudaram, inclusive, claro, o Fernando Sabino, porque a obra do Fernando, não só a obra, mas as entrevistas do Fernando Sabino, é fácil de achar nos jornais, elas trazem muitos dados biográficos, é muito interessante. Volta e meia, quer dizer, eu não sei se é interessante só para mim, tá? Mas assim, volta e meia você lê alguma coisa dele, que você, opa, isso aqui explica aquilo. Muito interessante. Mas outros autores aqui são quase especialistas na imigração. E na imprensa periódica, acho que foi muito útil para nós, foram os jornais de Leopoldina, Gazeta, Orame, o Leopoldinense, o Mediador e um jornal de Juiz de Fora, que foi o Farol, e os demais são do Rio de Janeiro. Bom, o meu trabalho, como vocês viram, é um trabalho muito simples, é muito básico. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Instituto por ter me recebido, por permitir que eu viesse aqui falar com vocês, embora eu reconheça que eu não sou uma pessoa muito tranquila para falar para o público. Eu quero agradecer ao Stanley, que sumiu, não sei cadê o Stanley. O Stanley foi de uma ajuda inestimável, fornecendo dicas, cópias de documentos. Isso aqui não gosta de mim. O Stanley me ajudou muito. Os filhos do Fernando Sabino, especialmente, olha, Bernardo, Eliana, Mariana e Pedro me deram, ainda que eles num determinado momento nem percebessem talvez que estavam me prestando informações, mas foi através dos papos com eles, das próprias mensagens, que eu consegui crescer bastante. A vocês pela atenção que vocês me deram, e justificando que o meu parceiro Zé Luiz Machado Rodrigues não pôde vir, porque quando o Stanley comunicou a data do seminário, eles já tinham um compromisso agendado meses antes. Isso aí, essas coisas, às vezes a gente marca compromisso com um ano de antecedência.
E claro, também ao meu marido, que eu tenho que agradecer sempre pelo apoio, e que infelizmente ele não conseguiu vir até aqui hoje, mas ele veio a Belo Horizonte comigo. Ele está me esperando lá, mas é lógico que sem o apoio dele, eu não teria conseguido me dedicar, como eu me dedico há mais de 20 anos, ao estudo da história da minha terra, da minha Leopoldina. Muito obrigada.